E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu tô aqui para fazer uma resenha do livro A Hospedeira. Esse livro, ele conta, um romance de ficção científica, só que não necessariamente parece uma ficção científica. Então, ele conta a história da Peregrina, que é essa personagem que tá aqui na capa. Eles são alienígenas que vão para os outros planetas para colonizar. Aqui na Terra, eles acabam entrando no corpo dos seres humanos. E é uma ocupação bem sutil, eles acabam vindo para a Terra e eles não vêm para mudar, eles não vêm para dizimar a raça humana justamente porque eles precisam dos corpos para sobreviver aqui. Então, eles acabam vivendo a vida normalmente, eles acabam trazendo novas tecnologias. Então, os corpos que são escolhidos por eles para serem usados, as pessoas acabam perdendo a consciência de que vivem, elas acabam parando de existir. Eles tomam totalmente o corpo e a mente ela acaba sumindo, a essência da pessoa. Esses seres são chamados de alma. Oh, cachorro. Que do lado. Bom, esses seres são chamados de almas porque justamente é aquela força invisível que controla o corpo. Então, como começa essa história? Esse livro ele é contado em primeira pessoa, mas o prólogo ele é contado por um narrador onisciente, ele acaba mostrando como é a inserção de uma alma dentro de um corpo humano. Então, o que acontece a partir dessa implantação? Tecnicamente, seria para os humanos serem suprimidos e pararem de existir dentro do seu próprio corpo. Mas não é isso que acontece com a personagem principal. Ela acaba sendo inserida num corpo da resistência humana, porque a humanidade ela tenta resistir a essa mudança, obviamente, porque ela não quer que os seus entes queridos sejam perdidos para essa nova raça que está chegando. A gente vê todo esse dilema de ter uma consciência ainda viva dentro de um corpo, sendo que ela não pode se manifestar nesse próprio corpo. Ela não consegue fazer suas próprias ações e quem toma conta do corpo, quem faz todas as ações, é a alma que está inserida dentro desse corpo. Então o primeiro capítulo começa já com a lembrança desse corpo que ele está sendo perseguido e a protagonista, que é a Peregrina, ela acaba percebendo todo aquele horror que tá sendo capturada pela mão dos buscadores, que são chamados aquelas pessoas que procuram outros corpos para outras almas serem inseridas. Bom, e começa nessa dinâmica de estar se adaptando àquele corpo que ela foi inserida. Ela começa a perceber as sutilezas das emoções humanas, ela começa a perceber, enquanto ela ainda está no processo de aclimatação dentro do corpo, que há várias emoções estão sendo passadas por ela e ela consegue sentir as emoções das outras pessoas que estão na sala com ela, que é a buscadora dela e que é o curandeiro que acabou colocando ela dentro desse corpo. Então ela consegue sentir dentro da conversa deles dois, que uma pessoa fica mais irritada ou que uma respiração de um jeito diferente significa alguma coisa. Ela começa a sentir essas diferentes emoções que ela não estava acostumada antes. Então já nesse início, ela percebe que ela não consegue ter acesso a todas as lembranças da hospedeira dela. A hospedeira dela está resistindo a isso, ela acorda, ela começa a questionar o curandeiro dela e a buscadora se a ligação entre o corpo e ela foram feitos de modo eficaz. Eles contam que sim, ela acaba descobrindo a história de uma outra pessoa que o hospedeiro, se manteve forte e conseguiu suprimir a alma que estava dentro dele. Então começa todo esse processo, ela acaba ficando com algumas dúvidas e ela se sente envergonhada por estar indo lá pedir ajuda para uma outra pessoa. Ela se sente envergonhada disso. Então todo esse livro, ele faz uma jornada de como se fosse uma criança inserida num corpo de adulto para receber todas essas emoções, todas essas cargas que ela não está acostumada em um mundo completamente novo. Então ela acaba se apaixonando pelo namorado da hospedeira dela, ela acaba sonhando com o irmão dela, então ela começa a se afeiçoar por esses humanos que ela não conhece, mas que ela gostaria muito de conhecer. E ocorre um momento que a confortadora dela fala que, então eu espero que os buscadores encontrem ele para vocês ficarem juntos. E ela acaba ficando extremamente desconfortável com isso, horrorizada com isso, porque ela não quer uma alma dentro do corpo dele, ela quer a pessoa com toda aquela personalidade.
E ela acaba ficando extremamente chateada com isso, e em um determinado momento ela sai dali. Então, com toda essa dúvida que ela acaba tendo, né, nesses primeiros momentos, ela acaba querendo falar com o curandeiro dela para tirar algumas dúvidas, para esclarecer algumas coisas e algumas histórias que ela ouviu. Ela então acaba saindo numa road trip, né? Ela acaba fazendo uma viagem de carro atravessando o deserto. E é nessa viagem que ela foi para fazer, supostamente, para trocar de corpo. Ela se sente muito envergonhada disso, mas ela não tá conseguindo lidar com as emoções, com toda essa carga emocional que a hospedeira dela tem. Então ela acaba indo nessa viagem e a hospedeira dela, que é a Melanie, ela acaba desesperada, sabendo que se ela chega lá, ela vai acabar descartando o corpo, outra pessoa vai ser inserida nesse corpo para pegar as informações, e ela precisa fazer de algum jeito com que a peregrina, que é essa alma, desista disso que ela quer fazer. Então ela começa a jogar várias memórias, várias lembranças para ela tá assistindo de certa forma, para ela não conseguir fazer isso, porque fazendo isso ela vai levar os buscadores até o irmão dela e o namorado dela. Então ela acaba conseguindo fazer isso. No meio dessa jornada, ela se lembra de algumas coisas que o tio dela, o tio Jeb, acabou explicando para ela, de alguns sinais que ele deixou, algumas pistas para um local seguro, para eles encontrarem um local seguro que ninguém conhece. Ela também não conhece esse local, ela só tem algumas pistas, e elas começam nessa jornada. É aí que realmente a história começa a andar. Então as duas começam nessa jornada, elas param em um posto de gasolina, elas pegam alguns mantimentos e vão deserto adentro. E em um determinado momento elas acabam tendo que deixar o carro para trás porque ele não tem mais combustível, e aí que começa o verdadeiro desafio. Elas acabam passando por desidratação, por fome, e elas têm muitas discussões internas, que é muito interessante de estar vendo isso escrito, porque a gente consegue separar bem as duas, porque elas têm duas personalidades completamente diferentes uma das outras. Nesse momento que tem a virada na história, e eles acabam conseguindo chegar no momento que elas desistem, anoitece, e o tio Jeb aparece. Ele é muito curioso, então isso faz com que eles levem ela para dentro de uma estrutura de cavernas vulcânicas, né, que foi se formando ali durante muito tempo, que ele encontrou uma vez na juventude dele. Muito interessante essa dinâmica que ela vai trabalhando, né? Ela vai se adaptando aos humanos, os humanos vão se adaptando a ela, e é uma coisa que dentro daquela realidade, dentro daquele mundo, não se seria esperado, de certa forma. O que eu acho dessa história? Essa história é uma das minhas histórias favoritas, eu gosto muito dela. Eram para ter uma sequência de livros, mas até hoje não tivemos notícia. E eu tenho esse livro desde o lançamento dele, é o meu livro mais acabadinho, tadinho. Quando eu li essa história, quando eu li esse livro pela primeira vez, ele é um livro bem grande, ele é um livro que tem muitas páginas, mas tu acaba lendo muito rápido ele, porque a história ela te pega de uma maneira que tu não consegue largar ele, e tu quer saber o que vai acontecer, e agora, meu Deus, e agora? E é muito difícil tu parar ele no meio, assim, a não ser que realmente tu não consiga se adaptar à escrita. Eu acho bem difícil alguém que começou a ler ele e desistiu no meio. Eu gostei bastante. Eu acho que é muito legal essa parte da personagem estar aprendendo as emoções. A gente acaba não percebendo isso no nosso dia a dia, a gente não percebe esses momentos, mas ela fica muito frustrada quando ela fica com raiva, quando acontece alguma coisa, ela quer agir, mas ela não consegue nem se defender em algumas maneiras, porque ela não quer de modo algum ferir outra pessoa, de modo algum fazer mal pra alguém. Então é muito diferente essa dinâmica dela com os outros personagens, e é muito legal isso. Bom, então as minhas impressões desse livro foram que ele é um romance muito sutil, ele é um romance bem gostosinho de ler, é uma leitura bem gostosinha de ler. Ele acaba te prendendo muito fácil, a história flui muito fácil, é uma linguagem muito simples, é difícil tu ver uma palavra que vai acabar fugindo do teu vocabulário. Bom, então eu recomendo para quem tá começando esse tipo de leitura, é uma leitura bem tranquila. Eu não considero esse livro ficção científica, porque a ficção científica ela acaba não sendo o principal tema desse livro. A ficção científica ela tá ali, só que ela é uma coisa que tá em segundo plano, ela não tá ali como
destaque. O destaque aqui é a personagem percorrendo todo esse caminho pra chegar ao objetivo dela. Ela quer entender como é que isso funciona, ela não sabe como isso funciona, como as emoções funcionam. Então é toda essa jornada do personagem que a gente acaba, às vezes, lidando também em algum momento da nossa vida. Então eu recomendo bastante essa leitura, tá? E você que ficou até aqui, muito obrigada. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se não gostou. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Ativa o sininho para ficar sabendo das novas atualizações do canal. E eu fico por aqui. Até mais! Ele é um romance muito levinho. Ele é levinho? Ah, levinho não é, né?